E aí, povo, que a paz do Senhor esteja sempre reinando em vossos corações. Que bom, estamos aqui novamente. Bora lá bater papo, conhecer um pouquinho mais de história, de Bíblia, sobre teologia da educação cristã. Que legal estar com todos vocês aqui, estou com o coração muito feliz. Tenho recebido algumas mensagens aí falando sobre esses vídeos aí, que está sendo muito interessante, muito bom e muito proveitoso aí no coração de muitas pessoas aí, que tem compartilhado e tem aí adquirido conhecimento. Estamos falando sobre teologia da educação cristã, né? No vídeo anterior ali nós falamos um pouco sobre a patrística, falamos um pouco sobre a escolástica, falamos um pouco sobre a reforma protestante. A educação cristã, ela está dentro, né, desses três tópicos que nós falamos aqui anteriormente nas igrejas, né? Enfim. E aqui vamos estar dando continuidade, meus amigos, né? A gente falar um pouquinho sobre educação cristã, para a gente entender melhor aqui, né, na sua amplitude maior aí, sobre essa educação cristã. E é muito interessante, né, a gente poder aí buscar mais a fundo. E eu quero falar um pouco hoje sobre os fundamentos teológicos, né, da educação cristã. Nós conseguimos, meus amados, entender melhor a história que nós falamos no vídeo anterior, os conceitos dessa educação cristã. Aprendemos também um pouco sobre o aspecto, que para mim é um dos aspectos fundamentais ali para os nossos estudos e os fundamentos teológicos, quando nós falamos sobre educação cristã. Entendeu? Amados, todos nós já ouvimos falar, vamos ouvir falar, né, a palavra teologia. Já ouviu falar? Claro que você já ouviu falar. Mas você sabe o que significa teologia? Teologia, ela vem de duas palavras gregas. Theos, ou alguns lê Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Então seria teologia, estudo de Deus. Legal, né, irmãos? Então, da forma que quando nós começamos falar sobre teologia, a teologia ela pode ser ali uma ciência que estuda sobre tudo o que se pode conhecer do Criador, do Eterno. Eu costumo dizer que quando você abre a Bíblia aí na sua casa para ler, você já está fazendo teologia ali, estudando, lendo, querendo entender mais um pouco. Então você já está fazendo ali teologia através das Escrituras Sagradas, por meio dos ensinamentos ali de Jesus Cristo. Bom, né, irmãos? Então, mas aqui é importante a gente ressaltar que a teologia não estuda só propriamente dito, né, as coisas de Deus, tá? Mas o que se pode conhecer mais sobre Deus por meio da sua palavra, ou seja, olhando sempre, né, para a sombra do Velho Testamento, que seria Jesus, e para a palavra que o Pai, o Criador, né, que Deus, ali nós conseguimos entender um pouco mais sobre todo o processo criacionista, sobre Jesus. Enfim, é muito bom quando nós entendemos mais sobre essas temáticas, irmãos. E é gostoso a gente poder entrar dentro da história. Então, para a gente inferirmos sobre a proposta da teologia para a educação cristã, precisamos aqui, meus amados amigos, primeiro entender dois conceitos, tá? Que eu quero falar para vocês. O primeiro é o da ortodoxia, que seria a doutrina correta, enquanto a segunda é a ortopraxia, né? Diferente esses nomes, né? A ortopraxia é a prática de forma correta da palavra de Deus. Então esses dois pontos, quando nós falamos da educação cristã, esses dois conceitos eles andam totalmente juntos, né? Pois se o ser humano não consegue ou não compreende corretamente os ensinos de Deus, ele não vai conseguir agir de forma verdadeira e também correta e seguidora no que diz a palavra de Deus. Olha que interessante. Então, com base nesses dois conceitos, pessoal, vocês que estão todos comigo aí, a ortodoxia e a ortopraxia é a proposta dessa educação cristã, que é crer corretamente, a fim de demonstrar para mim, para você, a orientação bíblica
de cada contexto quando nós lemos as Escrituras. Legal isso aí, né? Então, seja familiar ou também no ambiente de trabalho, no ambiente socialmente, enfim, qualquer situação, assim nós encontramos caminho para um aprendizado aí natural e significativo no cumprimento desses dois preceitos cristãos. Por isso que é bom entender sobre a teologia da educação cristã. De repente você nunca ouviu isso na sua igreja, de repente o seu pastor, as pessoas que estão aí, não te ensinaram ou não estão falando qual é a necessidade sobre a educação cristã. Não porque eles não querem, tá? Mas é sempre bom a gente entender um pouco sobre a educação cristã. A educação, ela está desde pequeno, né? Nós somos ali alfabetizados no nosso processo educacional, né, pedagógico, entrando ali dentro das escolas. E quando nós falamos sobre educação cristã, nós também falamos sobre o processo de missiologia, os fundamentos das missionais da educação cristã. Então, amados, eu quero falar aqui para vocês que aí isso aqui já é para todo educador, todo professor, todo teólogo, todas as pessoas ali que tem esse chamado, que tem esse desejo. É fundamental, primeiro, que ele seja, né, cristão, ou pode até não ser, mas que compreenda a educação como uma missão, tá? Entendendo a qual é verdadeiro, o objetivo da educação e quanto ela é importante para a nossa evolução. Eu costumo dizer que tem teologia boa e tem teologia má, entendeu? Como é bom a gente pegar pessoas que têm conhecimento, seja ela em qualquer campo de área, para que nós possamos ali entender melhor sobre essas temáticas. Então, para isso nós temos os fundamentos missionais na educação cristã, que é muito importante. E a Igreja de Cristo, ela cresce ali lá em Atos, no capítulo 2, depois do derramamento do Pentecoste, por pessoas normais, pessoas comuns como eu e você, tá? Agricultores, pais de famílias, trabalhadores, enfim, ela começa a se propagar aí. E aí quando nós estudamos os fundamentos missionais da educação cristã, meus irmãos, nós precisamos desvelar, se debruçar sobre a grande comissão, tá? O que seria essa grande comissão? É aquela que abrange dois principais aspectos que eu quero trazer. Primeiro, fazer discípulos e evangelizar, ensinar e espalhar a palavra de Deus. Esses são os 4 tópicos que eu posso trazer e colocar aqui para vocês desse processo missiológico que seria o pilar, né, do cristianismo ou do processo de evangelização. Quais são? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Olha aí que bacana. Isso aí eu aprendi lá atrás na igreja a qual eu fazia parte, esses 4 tópicos, né? E é muito bom. Então logo a palavra de Deus, ela se espalha pelo mundo através de quem? Através de pessoas, de discípulos de Jesus como eu, como você que está assistindo aí esse vídeo, né? Trazendo os ensinamentos que foram colocados para nós, foram passados para nós de Deus, e de certa forma a gente começou ali a ter uma construção da educação cristã em nossas vidas. Porque nos falaram de Deus, nos apresentaram Jesus, mostraram a nossa história, nós começamos a ser alfabetizado, né, no campo eclesiástico, entendendo mais um pouco sobre a história, e nós começamos a ser educados na palavra de Deus. Aquilo que nós fazíamos, que era totalmente fora dos preceitos da vontade do Criador, nós começamos a ser educados por pessoas ali que já têm um tempo no cristianismo, são pessoas ali que entendem da palavra de Deus, missionários, enfim, para falar do amor de Deus. Então, no contexto dessa grande comissão, ocorre uma grande ênfase no processo que nós chamamos de evangelização. Tá entendendo? E o que nós entendemos quando nós falamos de evangelização? Que seria a missão da igreja pregar a palavra ao mundo e falar do amor de Deus, em que o próprio Jesus ele nos alerta, eu e você, para que nós possamos levar essa missão para ensinar todos os ensinamentos que Jesus, quando passou aqui na sua vida aqui na terra, ordenou para a gente, que nem fala lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Jesus ele educou pessoas. Nós
É muito importante a educação cristã, as pessoas não têm noção disso. É muito importante a gente entender mais sobre educação cristã. Então, quando pensamos na palavra de Jesus, em todos os seus ensinamentos que ele falou, nós podemos entender que a palavra igreja é ser fiel a Deus e no cumprimento do seu chamado. Então, o que é preciso? É preciso a gente priorizar a educação em conjunto com a pregação do Evangelho, irmãos. Por isso que as pessoas não entendem que a educação cristã ela é um processo muito bom e tem que ter para que nós possamos nos desenvolver e entender mais o cumprimento do nosso chamado. Então, é preciso priorizar. Porque assim nós temos que fazer o quê? Valorizar a educação como parte imprescindível da nossa tarefa missiológica. Para você ir para o campo missiológico, para você entender mais o que é Jesus, levar Jesus para o povo, falar de Jesus, você tem que ser educado, você tem que ser doutrinado, você tem que ser ensinado para que você não fale coisas fora do que a Bíblia tem ali a sua narrativa. Tá entendendo? Então essa educação, povo de Deus, que ocorre na igreja, ela deve acontecer também em nosso entorno. Não é só dentro das quatro paredes, quando nós estamos ali dentro da igreja, mas ela tem que acontecer também no nosso entorno, abrangendo além daquelas paredes. Fora daquelas paredes da igreja é que deve se desenvolver ali no contexto em que estiver inserido ali esse processo missiológico, quando você vai estar levando educação cristã. Pois é somente, meus irmãos, através do quê? Dessa educação cristã que é possível reforçar e afirmar que nós estamos servindo a Deus. Então, quando você vai fazer um processo missiológico, seja numa visita, seja numa casa, seja numa célula, seja num ponto de pregação, você está levando educação cristã para aquela pessoa. Então, você pode se considerar um professor e uma professora para levar a palavra. Então, para você levar a palavra, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que entender. Tá entendendo? Ah, pastor, então eu tenho que pagar um curso teológico? Não, hoje as redes sociais, um vídeo que nem esse que eu estou fazendo, quando você para assistir, para meditar, automaticamente vai ali entrando dentro da sua psique, entrando dentro da sua mente, e você vai aprendendo ali os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós falamos de fundamentos pedagógicos da educação cristã, povo de Deus, a gente não podemos falar da educação cristã sem fazer o quê? Sem abordar a pedagogia. Tá entendendo? Pois a pedagogia, esses fundamentos, elas andam juntos, tá? Para quê? Para que possa se concretizar o aprendizado na minha vida e na sua vida. Nós só conhecemos Jesus, andamos com Jesus porque nós fomos educados dentro das Escrituras, tá? Entendemos os seus fundamentos pedagógicos que constituíram como base de toda a educação que Cristo deixou para nós aqui na Terra. Mas quais são esses fundamentos? Você pode falar para mim? É isso que nós vamos entender mais a seguir aqui. Beleza, meus irmãos? Para que a gente possa entender e compreender melhor esses fundamentos, a gente precisa primeiro entender sobre o que é pedagogia. O que é pedagogia? Todos nós já ouvimos falar. Então, assim, pedagogia é a ciência que através de princípios, que através de métodos, que através de estratégias, coloca em prática toda a teoria da educação. Lembra quando nós estávamos lá, estudando lá no primário, pré-1, pré-2, pré-3, tá certo que nós não lembramos muito, mas quando nós se esforçamos, nós lembramos a primeira vez que nós entramos numa sala de aula. Eu lembro, a primeira vez que eu entrei na sala de aula na escola. Entendeu? Creio que você também, fazendo uma retrospectiva, você vai lembrar, né, de quando você entrou, de quando você começou a se desenvolver. Então tudo isso é educação pedagógica, mas ali nós estamos com os nossos filhos aprendendo a formar letras, a entender letras, a formar frases, a entender. Na educação cristã não pode ser diferente. As pessoas acham que não precisam ler, não precisam estudar, porque você vai conhecer, dormindo hoje e acordando amanhã, você já vai conhecer tudo. Não. Então a gente precisa entender que tem princípios, tem métodos, tem estratégia para a gente colocar em prática essa educação. Então, a partir, meus amados, dessa definição,
nós podemos entender que todo o processo educativo ela envolve uma pedagogia e deve ser acompanhado por um ato pedagógico. Então, quando nós entendemos quando nós aplicamos a pedagogia na educação cristã, olha como ela é importante. Nós colocamos em prática o quê? Os princípios educativos apresentados pela palavra de Deus. Olha aí. Então, a nossa vida, enquanto nós estivermos vivos, a educação cristã, a antropologia, né? Nós iremos a cada dia mais e mais entender mais da palavra de Deus. Então nós iremos colocar em prática toda essa educação que está nos passando. Então alguns conceitos pedagógicos, quando nós entramos um pouco na pedagogia, ela destacam-se no processo educativo cristão também. Não é diferente. Tem o processo pedagógico chamado andragogia, que aí seria educação cristã ou educação que seja para adultos. Mas esses conceitos da pedagogia, primeiro, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Então tudo isso nós aprendemos desde o nosso jardim de infância e não é diferente na educação cristã, teologicamente, meus amados. Tem tudo a ver. Então nós vamos aqui entender um pouco melhor sobre cada um desses aqui. Então, aprender a conhecer, ela traz o quê? Ela traz uma aprendizagem que ocorre com uma participação totalmente ativa, tanto do educador quanto do educado, de forma que esses dois aprendem e compartilham conhecimentos. É mútuo. O educador educa, tá entendendo? E o educando também aprende e ali eles falam o que eles entendem. Então, aprender a fazer é um conceito que o aprendizado faz o quê? Se aplica de forma prática na vida. Fazendo o quê? Nos estimulando a ter mais criatividade, ou seja, tudo aquilo que aprendemos das Escrituras Sagradas pode e deve ser praticado. Então, olha que coisa linda. Quando nós falamos de aprender a conviver, é um conceito sobre o conhecimento que faz o quê? Que promove a nossa socialização e também a nossa comunhão. Olha que maravilha, amados. Então, a educação cristã, qual que é o objetivo dela? Ela tem como objetivo tornar o sujeito, a pessoa ali melhor, trazendo um melhor convívio em sociedade, na família, no trabalho, na rua, na padaria, enfim, é trazer uma educação, porque é totalmente diferente, amados. Quando nós éramos pessoas que não entendíamos Cristo, não sabíamos o nosso chamado, o nosso encontro com Deus, quando nós tivemos o nosso encontro com Deus, a nossa educação literalmente mudou. O nosso jeito de falar mudou, o nosso jeito de conviver mudou, o nosso jeito de fazer mudou, o nosso jeito de conhecer mudou. Deus, ele mudou toda a nossa vida. Tudo isso pelo processo de educação cristã. Olha como é importante você entender sobre educação cristã. Tá entendendo? Foi um convívio melhor que nós tivemos. Então, aprender sobre educação cristã é ser aprendizado, é entender que nós estamos constantemente buscando pelo quê? Pelo aprimoramento, nossa, quase não sai a palavra aqui, moral, ético e também espiritual. Tá entendendo? Então, por isso a importância dessa educação cristã. Então, a educação cristã, ela está em todo lugar. Fala a verdade, irmãos. Faz uma retrospectiva de quem você era antes e de quem você é hoje. Quem te educou? O Espírito Santo. Quem te ensinou? O Espírito Santo. Como você aprendeu a conviver melhor em sociedade, na sua casa, no trabalho? O Espírito Santo. Tudo isso através de uma educação cristã, que engloba várias outras coisas ao seu redor. Então nós entendemos os principais fundamentos aqui dessa educação cristã. Tá entendendo? Agora nós temos que fazer o quê? Colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Não é? De modo da gente fazer o quê? Realizar uma educação cristã relevante, significativa, transformadora na vida de pessoas, na nossa própria vida. Isso vai demonstrar o quê? Uma importância em diferentes maneiras, né? De forma histórica, ter um olhar mais entendível daquilo que estão nos ensinando, evoluir pessoas dentro da educação cristã, nos evoluirmos também
como pessoas na educação cristã, nos ensinamentos das Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia ela tem um papel fundamental na vida do educador cristão. É colocar em prática toda a educação bíblica que Jesus passou para nós, educação cristã. E entender toda a importância desses estudos, compromisso missional, educacional, obrigatoriedade de espalhar a palavra de Deus a todo momento e ter essa pedagogia ou essa andragogia que nós precisamos ter para a gente encontrar as nossas necessidades de fazer o que, povo? Compreender as regras que as Escrituras têm nos mostrado através de estudo, compreensão histórica, né? Do enquadramento ali pedagógico, né? O chamamento de discípulos, buscando sempre melhor o processo de ensino e aprendizado na palavra de Deus. Beleza, meus irmãos? Que bom que nós entramos aqui falando sobre educação cristã. Nós achamos que a educação é só quando nós somos pequenos. Não, educação cristã também. Enquanto nós tivermos vidas e queremos conhecer mais de Deus, nós iremos ser educados dentro da palavra. Infelizmente, tem muitas pessoas que não gostam de aprender da educação cristã, de Bíblia, enfim. Mas você que está comigo até agora, você é um apaixonado por isso, para a educação. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão comigo. O canal lá no YouTube está crescendo. Eu estou muito contente. Estamos chegando a quase 230 pessoas. Falta uma pessoa para chegar a 230 pessoas. É bastante, viu, irmãos? É uma igreja virtual. Quero agradecer a todos vocês. Né? Não vou falar o nome de todos aqui, de repente eu falo o nome e esqueço de alguém. Mas que bom estar com todos vocês aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, porque muitas pessoas têm assistido os vídeos, mas não têm se inscrito e não têm ali deixado seu like. Faça isso lá, gente. É muito bom, compartilhe o vídeo, tá entendendo? Eu não estou falando de placa de igreja, estou falando de conhecimento bíblico, histórico lá. Tem pessoas que gostam, dê sua opinião, se você gosta, se você não gosta, não tem problema nenhum, entendeu? O importante é que pelo menos você parou para assistir, para entender qual que é a minha metodologia e os meus pensamentos quando se fala dentro do cristianismo. Um grande beijo para todos vocês, que Deus vos abençoe e até a próxima. Tem muita coisa boa para a gente falar ainda sobre educação cristã. Deus abençoe, tamo junto. Até a próxima.